Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Clélia Borim. Estamos abordando esse tema importante que é Jesus no Centro Espírita. Como nos comportarmos tendo Jesus como base para a nossa vida. Bom, Clélia, vamos falar de outro aspecto que é interessante no Centro Espírita. É o tal, que é uma máxima também de Jesus, né? Dar o peixe. Ou ensinar a pescar. Como colocar aí essa máxima no Centro Espírita? Então, a gente percebe que às vezes as criaturas precisam primeiro receber. Sim. Elas estão fragilizadas, vulneráveis, elas estão se sentindo incapacitadas para fazer. Então, aí você dá. E esse dar no Centro Espírita é dar a instrução, esclarecer, dar o conhecimento. Sim. Até tem a parte social que também muitas vezes Sim, você dá o material. sem dúvida, não sim. é? Mas quando a gente fala da atividade do Centro Espírita, não da atividade social do Centro Sim. Espírita, a gente está dizendo do dar a instrução, o esclarecimento, o que é a vida, para que ela serve, por que é que nós encarnamos e reencarnamos várias vezes, mostrar a interligação de uma vida com outra, o quanto isso é importante para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. Você esclareceu, aí você então deu a condição dessa criatura se habilitar para pescar. Aí ela vai buscar profundidade nesses ensinamentos. Sim, sim. Ela vai procurar praticar estes ensinamentos que ela recebeu. Ela vai incluir na vida e na prática de vida dela os ensinamentos e a instrução que ela recebeu. E depois tem a coerência, que seria aí a prática, a coerência da coisa. Eu ensino que não é para roubar, mas você me vê no final do dia tirando alguma coisa, a borracha, a borracha de apagar a lição do outro. Um exemplo muito típico dessa situação são os bazares que acontecem no Centro Espírita e que as pessoas pegam os melhores produtos que organiza, pega primeiro, antes de colocar... Esse é um exemplo, assim, bem básico. Que não, né? Você não pode fazer então, isso. Aí não deve, né, pelo menos. Então, aí você diz assim, puxa, mas aquele companheiro não está fazendo certo porque ele diz, a regra era essa, ele está fazendo assim, Isso. tem que ser assado, papapá. Mas na primeira oportunidade ele ensina, ele habilita a pessoa, olha, você está fazendo errado, não faça mais assim. A pessoa diz assim, é mesmo, né? Vou procurar me corrigir. E se esforça para corrigir. Passa 2 semanas, ele está vendo aquele que orientou fazendo exatamente o mesmo que ele fazia. Então, tem que ter coerência naquilo que a gente ensina. Porque, senão, que moral você tem para ensinar? Pois é. E Jesus viveu assim. Ele ensinava o que ele praticava. Talvez essa seja a diferença. Nós ensinamos aquilo que nós aprendemos e não o que nós praticamos. E aí fica difícil. A coerência cai por chão. Pois é. Que eu acho que é um outro exemplo, assim... Você não pode idolatrar. A idolatria não faz parte da doutrina espírita, não faz parte do bem viver, do bem conviver. Mas a pessoa que te ensina isso, ela vive em todos os centros ou em todas as palestras, idolatrando os palestrantes ou idolatrando, tem que passar a mão no médium, tem que... Não pode. Não. Né? Idolatrar... Nós ainda idolatramos. Não, idolatrar, a gente deve idolatrar aquele que nos mostrou quais são os ideais de vida, que é Jesus, né? E a gente não consegue idolatrar Jesus, vai idolatrar um companheiro de viagem. Então, isso causa prejuízo a quem idolatra e ao idolatrado. Porque você pode levá-lo à vaidade. Então, nossa, o nosso companheiro hoje fez uma palestra extraordinária. O que não impede de você elogiar um bom trabalho. Sim, mas você não precisa ficar exaltando o trabalho bem feito, está bem feito. É obrigação. Como aquela história do... Ai, mas eu sou honesto. Você não está fazendo mais nada com a sua obrigação. Honestidade é obrigação de todos nós. Então, é interessante isso, porque Jesus não queria nada de enaltecimentos para com a sua conduta, né? Exatamente. Ele era simples, fazia o que tinha que fazer e só. Então, é interessante
que a gente aprenda isso e coloque isso no centro espírita. Coloque isso não só no centro espírita, Na na nossa nossa vida, né? vida, porque a partir do momento em que você coloca na sua vida, sabe uma coisa que eu acho importante a gente refletir a respeito? É que nós estamos num mundo muito materialista e, em função disso, a gente usa muitas máscaras. Eu tenho a máscara da convivência familiar, que eu uso na convivência familiar pequena, na família expandida. Eu tenho a máscara que eu uso no trabalho, a máscara que eu uso no centro espírita, a máscara que eu uso lá com o feirante, com açougueira, papapá. E aí chega uma hora que isso se torna uma grande confusão, que você começa a trocar as máscaras. E aí você mostra quem você é. Você não tem coerência porque você não é firme nos seus propósitos, nem firme no entendimento das coisas da vida. Então, eu acho que tanto para dirigentes de centro espírita, quanto para aqueles que são só os trabalhadores ou os frequentadores do centro espírita, eu acho que nós temos que buscar a visão integral do outro, como o outro é. E aceitar como ele é. Aceitá-lo como ele é. Se você puder ajudá-lo, que você o ajude. Se você não puder, respeite. Até porque você quer ser aceito como você é. Exatamente. Ninguém gosta de crítica. E quando você fizer uma crítica, não faça uma crítica. Faça uma contribuição. Isso. Né? Olha, será que a gente não podia fazer assim? Será que daquele outro jeito não ficaria melhor? Eu sei que isso daí é difícil, principalmente, né? Eu falo isso, mas eu sou uma que eu preciso me vigiar muito para fazer isso. Porque eu sou explosiva, eu vou logo fazendo, né? Mas é interessante esse treinamento, é um treinamento. Pode ser difícil. É um treinamento. Mas é assim, porque Jesus falava o sim, sim, não, não. O que estava inadequado, ele mostrava, sempre com muito carinho, com muito respeito. Com uma autoridade moral que ele tinha. É isso, porque ele fazia exatamente aquilo que ele estava fazendo. Ele podia dizer, isso está certo, isto está errado. Muito bom. Jesus no centro espírita é o caminho, é isso? Jesus na vida, na vida é o caminho. No centro espírita é nosso acolhimento de instrução, de esclarecimento. Clélia, muito obrigada pela sua estada aqui conosco. É sempre uma alegria estar com uma amiga, né? É muito bom. Amiga, é muito bom, foi muito bom estar aqui. E melhor ainda estar com você, amigo, companheiro que nos ouve, que nos vê. É sempre bom a gente trocar ideias. E se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com/tvmundomaior ou ainda facebook.com/tvmundomaior. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu aguardo você. Até lá.